Nesse momento ela estava entre o Sr. Crooks e o Sr. Tarp. Ergueu o tecido esburacado, em plena luz, sacudiu com força e, num instante, o vestido apresentou-se como anteriormente, pois os buracos haviam desaparecido. As pessoas que estavam sentadas perto da porta do gabinete escuro tocaram e examinaram imediatamente o tecido do seu vestido. Com a sua permissão, elas afirmaram que não havia buraco ou costura de qualquer espécie nos lugares onde, momentos antes, tinham visto grandes buracos com várias polegadas de diâmetro. Em seguida, Katia deu as últimas instruções ao Sr. Crooks e aos seus amigos sobre a conduta que deviam ter, no concernente às suas manifestações ulteriores, de outra espécie, por meio da mesma médium. Essas instruções foram escritas e entregues ao Sr. Crooks. Katia parecia fatigada e disse que sentia ser obrigada a partir, pois que o seu poder diminuía. Disse um adeus afetuoso a todos e os assistentes agradeceram as maravilhosas manifestações que ela tinha dado. Katia deitou ainda uma vez um olhar afetuoso e triste a cada um dos assistentes e depois deixou cair a cortina. Nunca mais se tornou a vê-la. Ouviu-se quando ela despertava a médium, que lhe suplicou, chorando, para ficar ainda um pouco. Katia, porém disse, minha querida, eu não posso, minha missão está terminada. Deus te proteja. E ouvimos o som do beijo de despedida. A médium apareceu, então, na cortina e veio ter conosco, muito esgotada e profundamente perturbada. Katia dissera que jamais poderia falar ou mostrar seu rosto na terra, que ela tinha passado 3 anos tristes e penosos, purificando-se por essas provas na produção de manifestações físicas e que tinha merecido subir a uma esfera espiritual mais elevada. Acrescentou que, com longos intervalos, poderia comunicar-se com a sua médium, por meio da escrita, porém que Florence Cook poderia vê-la em qualquer momento, desde que estivesse adormecida magneticamente. O testemunho do Sr. Crooks é nos fornecido pelos artigos que ele escreveu sobre o assunto e que, depois de terem sido publicados no The Spiritualist, de Londres, saíram no seu livro Researches in the Phenomena of Spiritualism. Testemunho do professor William Crooks. Esforcei-me o mais que pude para evitar toda controvérsia, escrevendo ou falando sobre um assunto tão inflamável como os fenômenos denominados espíritas. Exceto o pequeno número de casos em que a eminente posição dos meus adversários poderia dar, ao meu silêncio, outros motivos que não fossem os verdadeiros, não repliquei os ataques e as falsas interpretações que os meus estudos sobre os fenômenos fizeram cair sobre mim. Entretanto, o caso agora é outro, pois algumas linhas da minha parte poderão, talvez, afastar uma injusta suspeita atirada sobre alguém. E quando esse alguém é uma senhora, sensível e inocente, cumpro, particularmente, um dever, trazendo a autoridade do meu testemunho em favor da pessoa que é injustamente acusada. Entre todos os argumentos apresentados de um lado e do outro a respeito dos fenômenos obtidos pela mediunidade da jovem Florence Cook, vejo muito poucos fatos que possam induzir o leitor imparcial a dizer, se é que ele pode ter confiança no critério e na veracidade do narrador. Enfim, eis aqui uma prova absoluta. Vejo muitas afirmações temerárias, muitos exageros, muitas conjecturas e suposições intermináveis, algumas insinuações de fraude, um pouco de chocarrice vulgar. Ninguém, todavia, deu uma informação positiva, baseada na evidência dos sentidos, de que, quando está visível, na sala, a forma a que dá o nome de Katia, o corpo de Florence Cook repousa ou não no gabinete. Parece-me que toda a questão se encerra nestes estreitos limites. Que se prove com um fato uma ou outra dessas alternativas, e todas as questões subsidiárias poderão ser afastadas. A prova, porém, deve ser absoluta, cumpre que não seja baseada num raciocínio por indução, nem aceita segundo a suposta integridade dos selos,
dos nós ou das costuras, pois tenho razões para acreditar que o poder produtor desses fenômenos é como o amor, e zomba dos serralheiros. Eu esperava que alguns dos amigos da senhora Florence Cook, que acompanharam suas sessões quase desde o começo, e que parecem ter sido mais favorecidos nas provas que receberam, já houvessem dado testemunho a seu favor, mas, na falta das testemunhas que seguiram esses fenômenos desde o princípio, há cerca de 3 anos, seja-me lícito a mim, que não fui, realmente, admitido senão na penúltima hora, certificar um fato que se deu numa sessão para a qual fui convidado a pedido da senhora Florence Cook e que se realizou alguns dias depois do fato desagradável que originou semelhante controvérsia. A sessão efetuou-se na casa do Sr. Luxmore e o gabinete era uma cova que uma cortina separava da sala onde se achavam os assistentes. Tendo-se cumprido a formalidade de inspecionar e examinar tudo, Florence Cook penetrou no gabinete. No fim de pouco tempo, a forma de Katia apareceu ao lado da cortina, mas retirou-se logo, dizendo que, pelo fato de a médium não se sentir bem, ela não a podia fazer entrar num sono suficientemente profundo, de modo a afastar-se sem perigo. Encontrava-me sentado a alguns pés de distância da cortina, atrás da qual a senhora Cook permanecia deitada, e pude, frequentes vezes, ouvir suas queixas e seus suspiros, como se ela sofresse. Esse incômodo continuou, por intervalos, quase durante toda a sessão e, uma vez, quando a forma de Katia estava diante de mim na sala, ouvi distintamente o som de um soluço queixoso, idêntico aos que Florence Cook produzia, por intervalos, durante todo o tempo da sessão, vindo do lado da cortina, atrás da qual ela devia estar. Confesso que Katia tinha notável aparência de realidade e vida e, tanto quanto pude apreciar, a luz um pouco vaga, seus traços assemelhavam seus de Florence Cook. Entretanto, a prova positiva dada por um dos nossos sentidos, demonstrando que o suspiro vinha do gabinete, enquanto o espírito estava do lado de fora. Essa prova, digo eu, é demasiado forte para poder ser destruída por simples suposição do contrário, mesmo bem sustentada. Vossos leitores conhecem-me bem e, certamente, acreditarão, eu espero, que, possuindo provas insuficientes, não adotaria eu, precipitadamente, uma opinião, nem lhe pediria para estarem de acordo comigo. Seria, talvez, esperar muito se eu pensasse que o pequeno incidente aqui mencionado teria para eles o mesmo valor que para mim. Entretanto, rogo aos que estão inclinados a julgar duramente a senhora Florence Cook suspendam o seu julgamento, até que eu apresente uma prova certa, e que, segundo creio, seja suficiente para resolver a questão. Tudo o que peço é que os vossos leitores não presumam, de afogadilho, implicar numa fraude o que, à primeira vista, parece duvidoso, e que suspendam seu julgamento até que eu lhes fale, de novo, sobre o assunto. 3 de fevereiro de 1874. William Crookes, 20, Mornington Road, London. Formas de espíritos. Numa carta que escrevi a esse jornal, em 3 de fevereiro último, falei dos fenômenos das formas de espíritos que se manifestaram pela mediunidade de Florence Cook e disse que as pessoas que estão inclinadas a julgar duramente Miss Cook suspendam seu julgamento até que eu apresente provas certas, que, estou convencido, bastarão para terminar a questão. Neste momento, Miss Cook consagra-se exclusivamente a uma série de sessões privadas, às quais só assistem 1 ou 2 dos meus amigos e eu. Tenho visto bastante para estar plenamente convencido da sinceridade e da honradez perfeitas de Miss Cook, e crer que serão cumpridas as promessas que ela me fez tão espontaneamente. Nessa carta, descrevi um incidente que era suficiente para convencer-me de que Katia King e Miss Cook eram 2 seres materiais distintos. Quando Katia estava fora do gabinete,
Em pé diante de mim, ouvi um soluço queixoso, vindo de Miss Cook, que estava no gabinete. Tenho, agora, a satisfação de dizer que obtive, enfim, a prova absoluta do que falei na carta supracitada. Neste momento não falarei da maior parte das provas que Katia me deu, nas numerosas ocasiões em que Miss Cook me favoreceu concessões na minha casa, pois relatarei apenas uma ou duas que se realizaram ultimamente. Desde algum tempo, faço experiências com uma lâmpada fosfórica, consistindo numa garrafa de 6 a 8 onças, com óleo fosforado e solidamente arrolhada. Eu tinha razões para esperar que, à luz dessa lâmpada, alguns dos misteriosos fenômenos do gabinete poderiam tornar-se visíveis e Katia esperava, ela também, que esse resultado fosse obtido. Em 12 de março, durante uma sessão na minha casa, depois que Katia passeou no meio de nós e nos falou por alguns minutos, retirou-se para detrás da cortina em que separava o meu laboratório, onde os convidados estavam sentados, da minha biblioteca, que, temporariamente, servia de gabinete escuro. No fim de um momento, ela voltou à cortina e chamou-me, dizendo: "Entrai no gabinete." Ergui a cabeça da médium. Ela jaz no chão. Katia estava, então, diante de mim, com o seu vestido branco habitual, e toucada com seu turbante. Imediatamente, dirigi-me para a biblioteca, a fim de erguer Miss Cook, e Katia pôs-se de lado para me deixar passar. Miss Cook descambara em parte de cima do canapé e sua cabeça estava numa posição penosa. Coloquei-a no canapé e, fazendo isso, tive, apesar da obscuridade, uma evidência suficiente para constatar que Miss Cook não estava vestida com a roupa de Katia, pois trazia seu vestuário habitual, de veludo preto, e achava-se em profunda letargia. Não se tinham passado mais de 3 segundos entre o momento em que vi Katia vestida de branco, em pé, diante de mim, e aquele em que ergui Miss Cook para o canapé, tirando-o da falsa posição em que caíra. Voltando ao meu posto de observação, Katia tornou a aparecer e disse que pensava poder mostrar-se a mim, ao mesmo tempo que víssemos a médium. O gás foi apagado e ela pediu a minha lâmpada fosfórica. Depois de mostrar-se a claridade durante alguns segundos, deu-me a lâmpada e disse: "Agora entrai e olhai a médium." Seguia de perto na minha biblioteca e, à claridade da lâmpada, vi Miss Cook repousando no sofá, exatamente como eu a tinha deixado. Olhei em torno de mim para ver Katia. Esta, porém, havia desaparecido. Chamei-a e não recebi resposta. Tornei, então, ao meu lugar, e Katia reapareceu imediatamente. Disse-me ela que, durante todo o tempo, estava em pé ao lado da médium. Perguntou, então, se ela própria não podia fazer uma experiência e, tomando das minhas mãos a lâmpada fosfórica, passou para trás da cortina, pedindo-me que não olhasse o gabinete, por um momento. No fim de alguns minutos, entregou-me a lâmpada, dizendo não poder tirar resultado, pois esgotara todo o fluido da médium, porém que tentaria isso de novo, em outra ocasião. Meu filho mais velho, um rapaz de 14 anos, que estava sentado na minha frente, numa posição tal que podia ver atrás da cortina, disse-me que vira a lâmpada fosfórica flutuar no espaço, por cima de Florence Cook, iluminando-a enquanto ela estava estendida sem movimento no sofá, porém que a ninguém tinha visto segurando a lâmpada. Passo, entretanto, a sessão efetuada ontem à noite em Hackney, jamais Katia apareceu com toda a perfeição. Durante cerca de 2 horas ela passeou na sala, conversando familiarmente com as pessoas que estavam presentes. Várias vezes tomou meu braço para passear e tive a impressão de que era uma mulher viva que se achava ao meu lado e não um habitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma experiência célebre tornou-se quase irresistível. Pensando, portanto, que, se eu não tinha um espírito perto de mim, havia aí pelo menos uma dama,
Pedi-lhe a permissão de tomá-la nos meus braços, a fim de verificar as interessantes observações que um experimentador audaz fizera recentemente e conhecer de uma maneira um tanto prolixa. Essa permissão foi-me graciosamente concedida e, por conseguinte, utilizei-me dela convenientemente, como qualquer homem bem educado teria feito nas mesmas circunstâncias. O Sr. Volkmann ficará satisfeito de saber que posso corroborar a sua asserção de que o fantasma, que, entretanto, não fez nenhuma resistência, era um ser tão material como a própria Miss Cooke. Mas, o seguimento desta narrativa mostra quanto um experimentador se engana, por mais cuidadosas que sejam as suas observações, quando se aventura a formular uma conclusão importante, sobre provas insuficientes. Katia disse, então, que dessa vez acreditava poder mostrar-se ao mesmo tempo que Miss Cooke. Diminui o gás e, em seguida, com a minha lâmpada fosfórica, penetrei no aposento que servia de gabinete escuro. Porém, pedi previamente a um dos meus amigos, que é hábil taquígrafo, para anotar todas as observações que eu pudesse fazer durante a minha estada no gabinete, pois eu sabia quanta importância têm as primeiras impressões e apenas queria confiar à minha memória o que fosse essencial. Suas notas estão, neste momento, diante de mim. Entrei no gabinete com precaução, pois que aí estava escuro, e foi tateando que procurei Miss Cooke. Achei-a estendida no soalho. Ajoelhado-me, deixei o ar entrar na minha lâmpada e, à sua claridade, vi essa jovem com um vestido de veludo preto, como no começo da sessão, e completamente insensível em aparência. Ela não se moveu quando tomei sua mão e cheguei a lâmpada muito perto do seu rosto. Continuou a respirar tranquilamente. Erguendo a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Katia em pé, por detrás de Miss Cooke. Ela estava vestida com uma roupagem branca e flutuante, como a tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos de Miss Cooke na minha, e sempre de joelhos, levantei e abaixei a fim de iluminar a forma inteira de Katia e convencer-me plenamente de que eu via, realmente, a verdadeira Katia, que eu apertara nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro desarranjado. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. Por 3 vezes diferentes, examinei cuidadosamente Miss Cooke estendida na minha frente, para certificar-me de que a mão que eu segurava era bem a de uma mulher viva e, por 3 vezes diferentes, projetei a minha lâmpada sobre Katia para examiná-la com uma atenção acurada, até que não me restasse mais a menor dúvida sobre a sua realidade objetiva. Enfim, Miss Cooke fez um ligeiro movimento e Katia, por meio de um sinal, mandou que eu me afastasse. Retirei-me para outra parte do gabinete e cessei, então, de ver Katia, mas, só deixei o gabinete quando Miss Cooke despertou e os assistentes entraram com uma luz. Antes de terminar este artigo, desejo fazer conhecer algumas das diferenças que observei entre Miss Cooke e Katia. A estatura de Katia é variável. Na minha casa, vi que ela tinha mais 6 polegadas que Miss Cooke. Tendo os pés nus e não se pondo sobre a ponta deles, sua altura era maior 4 polegadas e meia que a de Miss Cooke. Ontem à noite, Katia tinha o pescoço descoberto, a pele perfeitamente lisa ao tato e à vista, ao passo que Miss Cooke tinha no pescoço uma grande cicatriz que, em semelhantes circunstâncias, se via perfeitamente e era rude ao tato. As orelhas de Katia não são furadas, enquanto Miss Cooke usa, ordinariamente, brincos nas orelhas. A tez de Katia é muito clara, no entanto a de Miss Cooke é morena. Os dedos de Katia são muito mais longos do que os de Miss Cooke e o seu rosto é mais comprido. Nos modos e nas maneiras de exprimir-se há, igualmente, muitas diferenças absolutas. A saúde de Miss Cooke não é muito boa para permitir-lhe dar, antes de algumas semanas, outras sessões experimentais como estas e aconselhamo-la, por conseguinte, a tomar o repouso completo, antes de recomeçar as experiências que projetei, e,
Num tempo próximo, espero poder fazer conhecer seus resultados. 30 de março de 1874. William Crookes, 20, Mornington Road. Última aparição de Katia King. Sua fotografia por meio da luz elétrica. Tendo tomado parte muito ativa nas últimas sessões de Florence Cook e havendo conseguido tirar numerosas fotografias de Katia King, por meio da luz elétrica, pensei que a publicação de alguns pormenores seria interessante para os leitores do Spiritualist. Durante a semana que precedeu a partida de Katia King, ela deu sessões na minha casa quase todas as noites, a fim de que eu pudesse fotografá-la à luz artificial. 5 aparelhos completos de fotografia foram, então, preparados para esse efeito. Consistiam de 5 máquinas, uma do tamanho de uma placa inteira, uma de meia placa, uma de 1/4 e 2 estereoscópicas binoculares, que deviam ser, todas, dirigidas sobre Katia, ao mesmo tempo, logo que ela tomasse posição para tirar o retrato. 5 banhos sensibilizadores e fixadores foram empregados e várias placas preparadas com antecedência, prontas a servir, a fim de que não pudesse haver impedimento nem demora nas operações fotográficas, que eu próprio executava, assistido por um ajudante. Minha biblioteca serviu de gabinete escuro. Ela tem uma porta de 2 batentes que se abre para o laboratório. Um desses batentes foi retirado dos seus gonzos e uma cortina foi suspensa nesse lugar para permitir que Katia entrasse e saísse facilmente. Os nossos amigos presentes estavam sentados no laboratório, em frente da cortina, e os aparelhos foram colocados um pouco atrás deles, prontos a fotografarem Katia, quando ela saísse, e a fotografarem, igualmente, o interior do gabinete, cada vez que a cortina se erguesse do lado. Cada noite havia 3 ou 4 exposições de placas nas 5 objetivas, o que dava ao menos 15 provas diferentes para cada sessão. Algumas se perderam na revelação, outras ao regular a luz. Apesar de tudo, tenho 44 negativos, alguns ruins e outros excelentes. Katia pediu a todos os assistentes que se conservassem sentados e observassem as condições necessárias. Somente eu não fui compreendido nessa medida, porque, desde algum tempo, ela me dera a permissão de fazer o que eu quisesse, tocá-la, entrar no gabinete e daí sair sempre que eu julgasse conveniente. Seguia, muitas vezes, no gabinete e, em certas ocasiões, vias ao mesmo tempo, ela e a médium, porém, geralmente só achei a médium em letargia, repousando no soalho, pois Katia e seu vestido branco tinham, então, desaparecido. Durante esses últimos 6 meses, Miss Cook fez-me numerosas visitas, demorando-se em minha casa às vezes uma semana inteira. Não trazia consigo senão pequena maleta, que não era fechada à chave. Durante o dia ela estava constantemente na companhia da senhora Crookes, de mim próprio ou de algum outro membro da minha família e, como não dormisse em quarto isolado, faltava-lhe completamente ocasião de preparar qualquer coisa que fosse, mesmo de caráter menos complicado, para representar o papel de Katia King. Eu próprio preparei e dispus a minha biblioteca para gabinete escuro e, segundo o costume, Miss Cook, logo que jantava e conversava conosco, dirigia-se diretamente ao gabinete e, a seu pedido, eu fechava a segunda porta, guardando a chave comigo durante toda a sessão. Então, apagava-se o gás e deixava-se Miss Cook na obscuridade. Entrando no gabinete, Miss Cook estendeu-se no soalho com a cabeça sobre um cossim, e em breve ficou em transe. Durante as sessões fotográficas, Katia envolvia a cabeça da médium com um chale, para impedir que a luz lhe caísse no rosto. Frequentemente, afastei a cortina quando Katia estava em pé, muito perto, e, então, não era raro que as 7 ou 8 pessoas que estavam no laboratório vissem, ao mesmo tempo, Katia e Miss Cook, em plena projeção da luz elétrica. Não podíamos,
Então, ver o rosto da médium, por causa do chale, mas percebíamos suas mãos e seus pés. Nós a víamos torcer-se penosamente sob a influência dessa luz intensa e, por momentos, ouvíamos seus queixumes. Tenho uma prova de Katia e sua médium fotografadas ao mesmo tempo. Katia, porém, está defronte da cabeça de Miss Cooke. Enquanto eu tomava parte ativa nessas sessões, a confiança que Katia depositava em mim aumentava gradualmente, a ponto de não querer dar sessões sem que eu fizesse os convenientes preparativos. Queria-me sempre perto de si do gabinete. Desde que essa confiança foi estabelecida, e quando ela teve a satisfação de assegurar-se de que eu cumpriria as promessas que lhe fizesse, os fenômenos aumentaram muito em intensidade e eu consegui provas que não poderia obter de outra forma. Interrogava-me, muitas vezes, acerca das pessoas presentes nas sessões e sobre o modo pelo qual elas seriam aí colocadas, pois nos últimos tempos tornara-se muito nervosa depois de certas sugestões impróprias que aconselhavam empregar-se à força, com o fim de chegar-se a resultados mais científicos. Uma das fotografias mais interessantes é aquela em que eu estou de pé ao lado de Katia. Ela tem o seu pé sobre determinado ponto do soalho. Fiz, em seguida, vestir Miss Cooke como Katia. Ela e eu nos colocamos exatamente na mesma posição e fomos fotografados pelas mesmas objetivas, projetadas absolutamente como na experiência anterior e iluminadas pela mesma luz. Quando as duas fotografias são comparadas, o meu retrato é igual em todos os pontos, porém o retrato de Katia é maior meia cabeça que o de Miss Cooke. Katia, ao pé desta, parece uma mulher corpulenta. Em muitas provas, a largura do seu rosto e a do seu talhe diferem essencialmente da médium e as fotografias fazem ver muitos outros pontos de dessemelhança. Mas, a fotografia é tão impotente para pintar a beleza perfeita do rosto de Katia, como as palavras o são para descrever o encanto das suas maneiras. É verdade que a fotografia pode dar o contorno da fisionomia, porém, como poderia ela reproduzir a pureza admirável da sua tez ou a expressão dos seus traços tão móveis, ora velados de tristeza quando narrava algum penoso acontecimento da sua vida passada, ora sorridentes com toda a inocência de uma menina, quando reunia meus filhos em torno dela e os distraía contando-lhes os episódios das suas aventuras na Índia. Em torno de si, ela criava uma atmosfera de tanta vida. Seus olhos pareciam mesmo fazer mais brilhante o ar, eram tão doces, tão belos e tão cheios de tudo o que podemos imaginar dos céus. Sua presença subjugava de tal modo, que não se duvidaria cair de joelhos aos seus pés, se isso não fosse uma idolatria. Vi tão perfeitamente Katia, ainda há pouco tempo, quando ela estava iluminada pela luz elétrica, que me é possível acrescentar alguns pontos às diferenças que, num artigo precedente, estabeleci entre ela e a médium. Tenho a certeza absoluta de que Miss Cooke e Katia são duas individualidades distintas, ao menos no que concerne ao seu corpo. Vários sinais que se acham no rosto de Miss Cooke não aparecem no de Katia King. A cabeleira de Miss Cooke é de um trigueiro tão carregado que parece quase negro, uma madeixa dos cabelos de Katia, que está agora sob os meus olhos, e que ela me permitiu cortar no meio das suas tranças luxuriantes, depois de eu tê-los apalpado com os meus próprios dedos, até a raiz, assegurando-me de que eles aí nasciam, é de um belo castanho dourado. Uma noite, contei as pulsações de Katia. Seu pulso batia regularmente 75, ao passo que o de Miss Cooke, poucos instantes depois, atingia 90, seu número habitual. Encostando meu ouvido ao peito de Katia, pude sentir um coração bater no interior e suas pulsações eram ainda mais regulares do que as do coração de Miss Cooke, quando, depois da sessão, ela me permitiu a mesma experiência. Observados do mesmo modo, os pulmões de Katia mostravam-se mais sãos do que os de Miss Cooke, pois, no momento em que fiz essa experiência, Miss Cooke tratava-se de forte bronquite.
Vossos leitores acharão, sem dúvida, interessante que as vossas narrativas e as da senhora Rothschild, a respeito da última aparição de Cathy, venham juntar-se às minhas, ao menos as que eu posso publicar. Quando chegou o momento de Cathy dizer-nos adeus, pedi-lhe o favor de ser o último que a visse. Em consequência, quando chamou a si cada um dos assistentes, e quando lhes disse algumas palavras em particular, ela deu instruções gerais para a direção futura e para a proteção de Miss Cook. Das suas instruções, que foram estenografadas, cito a seguinte: o Sr. Crookes procedeu sempre corretamente, e é com a maior confiança que deixo Florence em suas mãos, pois estou bastante certa de que ele não desmerecerá a confiança que nele deposito. Em todas as circunstâncias imprevistas ele poderá fazer melhor do que eu, porque tem mais força. Tendo terminado as suas instruções, Cathy convidou-me a entrar com ela no gabinete e permitiu que eu ali demorasse até ao fim. Depois de ter fechado a cortina, conversou comigo durante algum tempo, após o que atravessou o aposento para ir até onde estava a Miss Cook, que jazia desacordada sobre o soalho. Inclinando-se sobre ela, Cathy tocou-a e disse-lhe: acorda, Florence, acorda. É necessário que eu agora te deixe. Miss Cook despertou e, toda em lágrimas, suplicou a Cathy que ficasse ainda algum tempo. Minha querida, não posso, minha missão está cumprida, Deus te abençoe. Respondeu Cathy, e continuou falando a Miss Cook. Durante alguns minutos, conversaram juntas, até que, enfim, as lágrimas de Miss Cook impediram-na de falar. Seguindo as instruções de Cathy, avancei para assustar Florence, que caía no soalho e soluçava convulsivamente. Olhei em torno de mim, Cathy e seu vestido branco tinham desaparecido. Logo que Miss Cook se acalmou, trouxeram uma luz e eu a conduzi para fora do gabinete. As sessões quase diárias com que Miss Cook me favoreceu ultimamente esgotaram muito suas forças e eu desejo, o mais possível, dar a conhecer as obrigações que lhe devo por sua dedicação. Apesar das provas difíceis que propus, aceitou-as ela com a melhor boa vontade. Sua palavra é franca e sem rodeios e nunca lhe percebi o menor desejo de enganar-me. Realmente, não acredito que ela pudesse produzir qualquer fraude, se é que isso lhe fosse possível, pois, se o tentasse, seria imediatamente descoberta, visto tal coisa contradizer o seu caráter. Quanto a imaginar que uma inocente colegial de 15 anos tenha sido capaz de conceber e pôr em prática, durante 3 anos, com pleno êxito, tão gigantesca impostura, como esta, que durante esse tempo ela se tenha submetido a todas as condições que se lhe exigiu, que ela tenha suportado os exames mais minuciosos, que ela tenha consentido em ser observada a qualquer momento, antes ou depois da sessão, que ela tenha mesmo obtido maior êxito na minha própria casa que na dos seus pais, sabendo que aqui vinha expressamente para submeter-se a rigorosas observações científicas. Quanto a imaginar, digo eu, que a Cathy King dos 3 últimos anos é o resultado de uma impostura, isso se constitui na maior violência ao bom senso e é razão ainda maior do que acreditar que ela seja o que por si própria afirma ser. Não seria justo de minha parte terminar este artigo sem agradecer, igualmente, aos pais de Miss Cook, por terem facultado as minhas observações e experiências com a sua referida filha. O meu reconhecimento e o de todos os espíritas é devido também ao Sr. Charles Blackburn, pelo ato da sua generosidade, que permitiu a Miss Cook consagrar todo o seu tempo a essas manifestações e aos exames científicos. William Crookes. Esta carta é o último dos 3 testemunhos de Sir William Crookes, elevado, recentemente, à classe dos nobres pela Rainha da Inglaterra, por ocasião do seu jubileu. Narrativa da médium Florence Cook. Florence Cook, a fim de decidir o professor William Crookes a ocupar-se com a sua mediunidade, tomou o alvitre de ir ter com ele. Nisso, foi,
sem dúvida, guiada pelos seus espíritos protetores, pois nessa época ninguém podia dizer se ela sairia vitoriosa do combate terrível que lhe davam os inimigos declarados do espiritismo. Miss Cooke expõe por si mesma os fatos, como se segue. Fui à casa do Sr. William Crookes, sem prevenir meus pais ou meus amigos. Ofereci-me em sacrifício voluntário sobre o altar da sua incredulidade. O incidente desagradável do Sr. Volkmann acabava de dar-se e as pessoas que não compreendiam o fato diziam coisas cruéis a meu respeito. O Sr. William Crookes, que já tinha feito algumas experiências, também procedia como os outros. Uma coisa que ele havia dito atormentou-me de tal modo que fui diretamente procurá-lo, sem outro pensamento que não fosse o de desculpar-me diante dele e do mundo inteiro. Eis o que eu lhe disse. Acreditais que sou uma impostora, pois bem, virei à vossa casa, a senhora Crookes dar-me-á o vestuário que ela quiser e examinará a roupa com que eu chegar. Vós me vigiareis tanto tempo quanto isso vos convier, fareis todas as experiências que desejardes, a fim de vos convencerdes completamente. Só estabeleço uma condição, se virdes que sou mistificadora, denunciai-me tão fortemente e publicamente quanto quiserdes, porém, se reconhecerdes que os fenômenos são verdadeiros e que eu sou apenas um instrumento nas mãos dos invisíveis, dizei-o francamente e bem alto, para me absolverdes aos olhos do mundo. O Sr. William Crookes cumpriu a sua palavra como perfeito cavalheiro que é, embora lhe custasse muito essa confissão, fazendo-a francamente e sem equívoco possível. Todos os que têm lido um pouco as obras que tratam do espiritismo moderno sabem como as coisas se passaram. O Sr. Crookes ouviu-me, a princípio, respirar e suspirar no gabinete escuro, enquanto Katia era visível do lado de fora. Mais tarde, viu-nos juntas muitas vezes e sua família percebeu-nos, igualmente, quando uma forte luz elétrica nos iluminava. Katia prestou-se de boa vontade às experiências e, quando reconheceu que podia confiar inteiramente no professor Crookes, atendeu aos seus menores desejos e fez tudo quanto lhe era possível para secundar-lhe os planos. Algumas dúzias de fotografias foram tiradas, de Katia sozinha e de todos nós conjuntamente. Quando Katia estava materializada, o Sr. Crookes assegurou-se de que ela tinha bem a aparência de uma mulher viva, em carne e osso, cujo coração e pulso batiam, respirava como todos nós e, apesar disso, fundia-se e desaparecia constantemente diante dele. O Sr. Crookes assistiu à última sessão em que Katia me deu seus adeuses, tão comoventes que eu tinha lágrimas nos olhos e fiquei bastante emocionada. O Sr. Crookes descreveu tudo isso no seu livro. Enfim, ele me fez uma reparação tão completa quanto era possível desejá-la. Cito esta testemunha não porque se trate de mim, mas porque ela justifica inteiramente Katia King, o espírito que se serviu de mim, durante 3 anos, para produzir alguns dos fenômenos espíritas mais maravilhosos que se conhecem. As sessões efetuadas pelo Sr. Cromwell Valley levaram, igualmente, às mesmas conclusões, porém, apesar de completas, essas experiências não podem ser comparadas às do Sr. William Crookes, que, pela sua observação incessante e infatigável, as torna mais completas e mais compreensíveis. Florence Cooke. Por esta carta, fica-se certo de que Miss Cooke desejava o apoio do sábio William Crookes. Ela o obteve, como se sabe, e nele achou um ardente defensor. A princípio, a opinião geral acreditou encontrar no Sr. Crookes um demolidor do espiritismo e aclamou-se esse conceito com uma grande alegria, pensando-se que ele descobriria o segredo de todas as mistificações. Seria isso a ruína das crenças absurdas que os espíritas pretendiam implantar como verdades. Não devia, porém, assim suceder. Com grande surpresa para todos, o Sr. Crookes concluiu afirmando que todos os fatos eram verdadeiros. Foi preciso, portanto,
aceitar de bom ou mau grado aquilo que estava provado cientificamente. A opinião pública mudou logo. O sábio, tão glorificado no começo, foi coberto de zombarias e epítetos desagradáveis. Outro qualquer, que não fosse o Sr. Crookes, não teria resistido, mas seu caráter era tão puro que ele não pôde recuar diante das suas observações. Tudo o que se pôde fazer ou dizer não o impediu de seguir, com êxito sempre crescente, o caminho do seu destino. Testemunho do Sr. J. Morris Jones. A narrativa seguinte foi publicada sob a forma de carta, no jornal The Medium. Refere-se a sessões diferentes das que já foram descritas. Ontem à noite, sábado 16 de maio, estávamos 24 pessoas reunidas num pequeno salão contíguo a uma sala menor, que servia de gabinete ao médium Florence Cook. A sessão não me pareceu tão perfeitamente dirigida como de costume. Era, principalmente, uma sessão para a despedida do espírito Cati, antes da sua partida definitiva, que devia realizar-se em 21 de maio. Estavam aí tantas pessoas presentes que me foi impossível questionar livre e tranquilamente o espírito, como eu desejava. Suas respostas seriam, entretanto, de grande interesse para os espíritas. A afluência constante de pessoas que acorriam para ver o fenômeno de uma aparição que passeava a conversar e que, às vezes, nos tocava, impediu-me de fazer uma investigação rigorosa. Informações poderiam ter sido obtidas pelas pessoas que conheciam os fenômenos e estudaram todos esses assuntos desde há 20 anos. A sessão de sábado foi bem diferente da que presenciei no mês de novembro. Nessa época, a médium foi atada numa cadeira baixa e ninguém se ocupou da cortina pela qual o espírito Cati se mostrava, pois o diretor da sessão estava tranquilamente sentado. Ontem, Miss Cook estava em transe, no chão do seu gabinete, sem prisão alguma, e o diretor da reunião estava em pé, diante da cortina. Cada vez que Cati aparecia, ele se inclinava para muito perto, estorvando ao mesmo nos seus movimentos, de sorte que, várias vezes, Cati foi obrigada a repeli-lo com a mão, não obstante proceder assim, como gracejo. O guarda da cortina causava de tal modo embaraço, e a sala estava tão cheia de gente, que durante toda a sessão Cati somente se mostrou na abertura. Ela se ocupou, principalmente, em dividir um buquê de flores, que distribuiu por todos os visitantes. Espero que, para o futuro, o diretor da sessão não seja tão familiar com o espírito e lhe deixe o caminho mais desimpedido, o que será de grande vantagem para todos. Quanto a Cati, notei muito, ontem à noite, a grande semelhança existente entre ela e a médium. Sua tese era semelhante, seus modos eram os mesmos e o timbre da voz parecia igual quando, por detrás da cortina, o espírito cantava em coro conosco. As pessoas que não viram Cati sob rigorosas condições de exame poderiam crer que Cati era a própria Miss Cook. Se tivermos outras sessões, onde novos fenômenos possam mostrar-se, espero que não haja mais de 7 a 8 pessoas na sala e que o pai de Miss Cook seja o diretor dos trabalhos. Desse modo, as sessões serão perfeitas e, ao mesmo tempo, instruir-nos-ão. Os espíritas devem ser sinceramente reconhecidos ao pai e à mãe de Miss Cook, porque estes abriram sua casa aos numerosos estrangeiros desejosos de observar o mais importante dos fenômenos espíritas. Eles permitiram fosse sua morada invadida todas as semanas, sem remuneração alguma. Ao contrário, ofereceram vinho, chá, café, cerveja, biscoitos, etc., aos assistentes, quando as sessões terminavam. Evidentemente, em certos casos, os visitantes iam ali não só buscar uma nutrição espiritual, mas também material. Devemos, igualmente, ser reconhecidos a Miss Cook, porque ela estava sempre em transe e ignorava o que se passava durante o seu sono.
Não se aproveita das sessões como os assistentes e só tem os sentimentos simpáticos dos seus amigos para compensá-la da sua fadiga, da má vontade dos dissabores que as pessoas ignorantes ou invejosas lhe faziam sofrer, predispostas a todas as maledicências. Os agradecimentos sinceros de todos aqueles que buscaram provas da imortalidade da alma são também devidos a Katia King, porque as suas manifestações foram bastante satisfatórias. Katia foi observada por centenas de investigadores de diversas nacionalidades, ingleses, escoceses, americanos e europeus. Katia provou, diante de muitas pessoas, que o deslocamento de objetos inanimados pode ser feito por um poder ativo e inteligente, extra-humano. Portanto, faço votos para que todas as homenagens lhe sejam prestadas. Fazemos-lhe a nossa despedida por este meio, conservando, entretanto, a esperança de revê-la mais tarde, face a face, quando tivermos deixado os nossos despojos mortais. Esperamos, também, reencontrar todos os membros da nossa família, cujas vidas foram e continuam a ser uma parte de nós mesmos. J. Morris Jones. Testemunho da Sra. Rothschild, Florence Marriott. Entre as pessoas presentes nas sessões de Miss Cook, os nossos leitores puderam ver o nome da Sra. Rothschild, mais conhecida sob o pseudônimo de Florence Marriott. Esta senhora viu quase todos os médiuns célebres do seu tempo. Ela fala a esse respeito em diversas obras. As minúcias que forneceu sobre Miss Cook são muito interessantes, pois se referem a outra aparição além da de Katia King, obtida pela mesma médium. Fui convidada, em 1873, para uma sessão privada de espiritismo, na casa do Sr. Henry Dumpy, a fim de observar a célebre médium Florence Cook, que eu ainda não conhecia. A sessão efetuou-se no grande salão. Pesadas cortinas de veludo separavam esse aposento daquele em que a médium ficava. Instalou-se esta numa poltrona e as cortinas foram presas uma à outra, deixando, no alto, uma abertura em forma de V. Sendo eu absolutamente desconhecida de Miss Cook, fiquei surpreendida ao ouvir vozes de espíritos mandando que eu me colocasse em pé perto das cortinas, a fim de mantê-las fechadas, visto as que se encontravam presas não serem suficientes. Assim localizada, ouvi perfeitamente as palavras de Miss Cook e dos espíritos que lhe respondiam. A primeira figura que se mostrou por cima da cortina foi a de um homem que me era desconhecido e, em seguida, houve uma conversação animada entre a médium e o seu guia. Leva-o, vai embora, não gosto de ti, não me toqueis, metes-me medo, deixa-me. Miss Cook protestava, assim, de todas as formas. Em seguida, a voz do seu guia lhe respondeu, não sejas tola, Florence, não sejas má. Ninguém te fará mal, etc. E, no mesmo instante, vi aparecer na cortina a forma de uma jovem, cuja figura estava muito obscura, seus olhos olhavam-me e ela sorria-me. Vi já aparecer essa jovem em outra sessão, com outro médium, mas não a reconheci, então. Chamava a minha pequena religiosa. Eu não adivinhava por que Miss Cook mostrava aversão por esse espírito, por isso, logo que a sessão terminou e Miss Cook voltou ao seu estado normal, perguntei-lhe se ela podia lembrar-se das figuras que se haviam formado quando estava em transe. Ela respondeu-me que isso lhe era possível algumas vezes. Então, falei-lhe da pequena religiosa, perguntando-lhe qual o motivo do seu temor. Miss Cook respondeu, nada sei sobre ela, pois me é totalmente desconhecida, porém, sua figura não estava bem formada, segundo creio, sua boca parece ter sido mal feita e ela me fazia medo. Esta observação deu-me que refletir e, quando Miss Cook voltou para casa, escrevi-lhe pedindo que indagasse do seu guia o nome do espírito desconhecido. A sua resposta foi a seguinte. Querida Sra. Rothschild, tendo eu pedido a Katia King que me desse informações,
Tudo quanto ela pôde dizer-me foi que o espírito aparecido na última noite era o de uma jovem voz aparenta. Esta resposta esclareceu-me muito, mas não tardei a vê-la confirmada numa sessão realizada algum tempo depois na casa do Sr. Harrison. Este me escreveu dizendo que recebera a comunicação de um espírito, anunciando-lhe que se ele quisesse efetuar sessão com a médium Florence Cook, uma ou duas pessoas simpáticas, veria, talvez, a aparição da Sra. Stewart, morta recentemente, e a qual muito tinha conhecido. O Sr. Harrison convidou-me, então, para a sessão, assim como a Sra. Kingsbury, que ocupava o lugar de secretária na National Spiritualists Alliance, da Inglaterra. A sessão efetuou-se de uma pequena sala dessa associação, não havia ali nenhum móvel nem tapete. 3 cadeiras foram lá colocadas para nos sentarmos. A um canto, suspendeu-se um velho xale preto, para formar o gabinete escuro que era necessário. Trouxeram uma almofada para que Miss Cook pudesse apoiar sua cabeça. Florence Cook é uma jovem trigueira, esbelta, de olhos negros e cabelos frisados. Estava vestida com uma roupa de merinó pardo, guarnecida de fitas encarnadas. Informou-me, antes de começar a sessão, que desde algum tempo ficava nervosa durante os transes e passeava adormecida na sala. Pediu-me, portanto, que a repreendesse se tal coisa acontecesse e que lhe ordenasse para a volta ao seu lugar, como se ela fosse apenas uma criança. Prometi atendê-la e, dentro em pouco, a senhorita Cook estava estendida no chão, atrás do xale que servia de cortina. Podíamos ver a roupa da médium, porque o xale não tocava o solo. O gás foi diminuindo e tomamos lugar nas nossas 3 cadeiras. A princípio, a médium não parecia à vontade, queixava-se de estar sendo maltratada. Depois de alguns instantes, o xale foi agitado e vimos uma mão aparecer e desaparecer logo, diversas vezes. Depois, uma forma despontou, de joelhos, para poder passar debaixo do xale, e, finalmente, pôs-se completamente de pé. A luz era insuficiente para se lhe reconhecer os traços. O Sr. Harrison perguntou, então, se estávamos na presença da Sra. Stewart. O espírito meneou a cabeça. Quem será, então? Perguntei ao Sr. Harrison. Não me reconheces, minha mãe? Disse meu espírito. Quis lançar-me para ele, ao que me disse. Fica no teu lugar, irei para perto de ti. Um instante depois, Florence, o espírito de minha filha, veio sentar-se nos meus joelhos. Tinha os cabelos longos e flutuantes, seus braços estavam nus, assim como seus pés. Sua roupa não tinha nenhuma forma, dir-se-ia que ela estava envolvida por alguns metros de musselina, coisa extraordinária. Esse espírito não trazia tocado, sua cabeça estava desguarnecida. Florence, minha querida, exclamei és tu realmente? Ilumina mais, respondeu ela, e olha minha boca. Vimos, então, distintamente, seu lábio deformado, como no seu nascimento, quando os médicos que examinaram declararam que o caso era muito raro. Minha filha só vivera alguns dias. Ela cresceu no mundo dos espíritos e parecia ter 17 anos. Vendo essa prova inegável da sua identidade, derramei abundantes lágrimas, sem poder dizer uma palavra. Miss Cook agitava-se muito atrás do xale. Depois, ela avançou, de repente, para o espírito, exclamando: é demasiado, não posso mais. Vimo-la, assim, do lado de fora, ao mesmo tempo que o espírito da minha filha, que estava sobre os meus joelhos. Isso, porém, só durou um curto instante. A forma que eu segurava lançou-se para o gabinete e desapareceu. Lembrei-me, então, de que Miss Cook me tinha pedido que a repreendesse se ela se ausentasse da cabina e, portanto, censurei-a bastante. Ela voltou ao seu lugar atrás da cortina e logo o espírito veio ter comigo, dizendo: não a deixes voltar,
temo bastante. Exclamei, então. Mas, Florence, neste mundo, nós, os mortais, tememos as aparições e, no entanto, vejo que vós é que temeis a vossa médium. Temo que ela me faça partir, foi a sua resposta. Entretanto, Miss Cook não saiu mais do lugar e Florence permaneceu conosco mais algum tempo. Atirou seus braços em volta do meu pescoço e abraçou-me diversas vezes. Nessa época eu era muito atormentada. Florence disse-me que se ela pôde aparecer tão perfeitamente, diante de mim, foi para convencer-me o suficiente das verdades do Espiritismo, pois que eu encontraria nele a minha consolação. Algumas vezes duvidas, minha mãe, disse ela e acreditas que os teus olhos e os teus ouvidos te enganam. Nunca deves duvidar e não creias que eu esteja desfigurada como espírito. Tome este sinal, nesta noite, para poder melhor convencer-te. Lembra-te de que estou sempre contigo. Eu não podia falar, tal era a minha emoção, ao pensar que tinha nos braços a filha que havia depositado num esquife, mas ela não estava morta nem aniquilada, porém, na sua juventude. Fiquei muda, com meus braços em torno do seu pescoço, meu coração batendo de encontro ao seu, mas o poder diminuía. Florence deu-me um último beijo e desapareceu, deixando-me estupefata e maravilhada do que se tinha passado. Após sua partida, 2 outros espíritos mostraram-se, porém o espírito da senhora Stewart não apareceu. O senhor Arrizzo não foi satisfeito. Disse-me ele, depois, que a minha filha, Florence, esteve 20 minutos conosco, o que era demasiado para uma aparição. Esse fato passou-se em 1873, quando Miss Cook não havia ainda dado as célebres sessões que vão descritas no outro lugar. A senhora Rothschild acrescenta que tornou a ver esse espírito por diversas vezes, em outras sessões, e por diferentes médiuns, recebendo dele bons conselhos. Quando realizou esta narrativa, sua filha comunicou-se e disse-lhe: Mamãe, não te deixes entristecer. O passado é o passado, enterro nas alegrias que te restam. Narrativa da senhora Rothschild, Florence Marryat. Na sua obra Thérèse no Deat, a morte não existe, a senhora Rothschild fornece, ainda, alguns pormenores sobre o espírito Katie King que interessarão os leitores e são fornecidos a seguir. As sessões espíritas não podem ser feitas com luz forte. O calor e a claridade dissipam os fluidos preparados pelos espíritos para as manifestações. Nunca se obterá o resultado desejado, quando não se observar esta regra. Perguntou-se, uma noite, a Katie King por que ela não podia mostrar-se com uma luz mais forte. Ela apenas permitia um bico de gás, com diminuta intensidade. A questão pareceu irritá-la enormemente, porém nos deu a resposta seguinte. Declarei-vos muitas vezes que eu não podia suportar a intensidade de grande luz. Não sei por que isso me é impossível, porém, se duvidais das minhas palavras, dai toda a luz e vereis o que sucederá. Previno-vos, entretanto, de que, se fizerdes a experiência, a sessão terminará imediatamente e eu não poderei reaparecer diante de vós. Escolhei, pois. As pessoas presentes consultaram-se umas às outras, e ficou decidido que se tentaria a experiência a fim de ver se o que podia acontecer. Quisemos, enfim, saber se maior ou menor claridade poderia prejudicar o fenômeno da materialização. Katie foi avisada da nossa decisão e consentiu no ensaio. Soubemos, mais tarde, que lhe causamos um grande sofrimento. O espírito Katie pôs-se de pé, encostado à parede do salão, e estendeu seus braços em cruz, esperando a dissolução. Acenderam-se os 3 bicos de gás. A sala media cerca de 16 pés quadrados. O efeito produzido sobre Katie foi extraordinário. Ela resistiu somente por um instante, depois, vimos-la fundir-se aos nossos olhos,
como uma boneca de cera diante de um fogo forte. Primeiramente, seus traços desvaneceram-se e não mais podiam ser distinguidos. Os olhos afundaram-se nas órbitas, o nariz desapareceu, o rosto pareceu entrar na cabeça. Depois, os membros cederam e todo o seu corpo riu como um edifício.